Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fica a pergunta, você já tentou resolver um problema em que duas condições precisam ser verdade ao mesmo tempo? É exatamente isso o que os sistemas lineares fazem na matemática. Eu sou a professora Franciele, eu sou doutora em matemática e no vídeo de hoje eu vou mostrar o que significam esses sistemas lineares, o que significa encontrar as soluções de um sistema linear e como resolver sistemas lineares 2 por 2 pelo método da substituição. Bom, o que é um sistema linear? O termo parece meio estranho, mas veja bem. Você já deve ter se deparado com esse tipo de imagem nas redes sociais, em qualquer uma dessas que você utilize. E você com certeza pensou em como resolver esse tipo de problema. Esse problema, ele é uma representação usando umas imagens aí, umas figuras estranhas, difíceis de serem desenhadas, mas ainda assim é um sistema linear. Para facilitar a nossa vida e ajudar a pensar em como resolver esse tipo de problema de uma forma mais fácil de escrever, eu vou trocar estas figuras que estão aparecendo por letras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esses, não sei, gorilas, sei lá, por letra X. E isso vai ficar então X mais X mais X igual a 36. Vou escolher uma outra letra para banana e vou trocar então a banana por Y, igual a 28. Vou escolher, uma outra letra para esse barril, por exemplo, a letra Z. E aí, feito isso, a última equação fica então X mais Y mais Z igual, não sei. O que está acontecendo aqui? Deixa eu aproximar essas equações que eu coloquei do lado do desenho que ela representa, né? Para cada uma das figuras, a gente escreveu uma equação. E isso leva nós, então, a um conjunto de 4 equações, certo? Um conjunto de 4 equações nas variáveis x, y e z. Todas essas 4 equações são equações lineares, porque as nossas variáveis estão elevadas a expoente 1. Caso você não saiba o que é uma equação linear, não conheça esse termo, não entenda esse termo, você pode assistir a aula 3.1 aqui do canal, nessa playlist de geometria analítica, na qual eu explico o que são equações lineares. Bom, aqui a gente tem então o exemplo de 4 equações lineares que representam exatamente essa figura que está aqui. E aí, simplificando a nossa vida, a gente pode reescrever estas equações como sendo 3x igual a 36, x mais 2y igual a 28, y menos z igual a 4 e x mais y mais z igual, não sei. Vou manter aqui o nosso ponto de interrogação. O que acontece quando você olha para isso? A gente consegue resolver esse conjunto de equações. Mas mais do que a gente consegue resolver esse conjunto de equações, o que tem aqui de interessante? Que, bom, o gorila que aparece na primeira equação, igualado a 36, é o mesmo que aparece na segunda, que por sua vez é o mesmo que aparece na quarta equação. Então, o valor que ele satisfaz na primeira tem que satisfazer na segunda e tem que satisfazer na quarta. A mesma coisa acontece com esse cacho, com esses pencas de banana da segunda equação, que é a mesma da terceira e da quarta.
Então, o valor que ele assumir para resolver a segunda vai ser também o valor na terceira e vai ser também o valor dele na quarta. O mesmo acontece com o barril. O valor que ele assumir na terceira equação vai ter que ser também o mesmo valor aqui na quarta equação. Então, o que estas equações elas têm em comum? No momento em que você encontra uma possível solução para uma dessas variáveis, o que for solução para uma equação terá que também ser solução para todas as equações. E essa é a ideia de sistemas lineares. Vocês, com certeza, se parar ali um pouquinho, olhando para esta imagem, vocês vão conseguir resolver esse sistema linear mentalmente. E inevitavelmente vão atribuir valores 12 para esse cara aqui, o que vai te levar a 28 menos 12, a tua banana como sendo 28 menos 12 dividido por 2 e você encontra o valor para a banana e tudo mais. Eu vou deixar isso aqui em stand-by um pouco e vamos então ao conceito do que é, afinal de contas, um sistema linear. Este é um exemplo de sistema linear quando eu troco as figuras para letras. Mas eu não quero aqui começar já resolvendo, então eu vou um pouquinho mais devagar. Vamos discutir as ideias primeiro. Então, dadas duas equações lineares, né, tipo A1 e A2 aqui, em que você tem aqui na primeira equação menos x mais 3y igual a 1 e x mais 2y igual a 9, o que a gente sabe de cada uma dessas equações? A gente sabe que, por ser uma equação linear em duas variáveis, cada uma delas é uma equação linear em duas variáveis, então cada uma delas separadamente possui infinitas soluções. E isso a gente discutiu na aula 3.1. Então, na primeira equação, você pode, por exemplo, isolar o menos x, vai te dar 1 menos 3y, que facilitando a vida, multiplicando tudo por menos 1, você fica com x igual a 3y menos 1. Então, você sabe que qualquer par ordenado do tipo 3y menos 1, y, é solução para essa sua primeira equação. E aí você troca o valor de y como você bem entender e você vai encontrar soluções para essa tua primeira equação. E o mesmo vale para a equação 2 que aparece aqui, ela também tem infinitas soluções. A pergunta que a gente quer responder quando a gente fala de sistema linear é: existe alguma destas infinitas soluções da equação 1 e destas infinitas soluções da equação 2 que seja uma solução das duas equações simultaneamente, que satisfaça a equação 1 e a equação 2 simultaneamente? Para responder esse tipo de pergunta, a gente considera o que a gente vai chamar de sistema linear, formado por essas duas equações. E aí a gente denota esse sistema linear com essa chavinha aqui na frente. Coloca uma chave ali que linka essas duas equações e toda vez que você estiver olhando para algo com esse símbolo aqui, um S igual a um conjunto de equações, saiba que procurar uma solução para este conjunto de equações é buscar uma solução que seja simultaneamente solução de todas as equações. Mas fique calma, a gente vai fazer isso aos poucos aqui. Então, para este caso em que eu tenho duas equações e duas variáveis x e y, uma possível solução para esse sistema linear, ele vai ser um par ordenado x, y, que eu vou denotar aqui por C1 e C2, de forma que C1 e C2 satisfaça as duas equações, a equação 1 e a equação 2 simultaneamente. Isso é ser solução de um sistema linear. Então, um sistema linear ele é um conjunto de equações
que o nosso objetivo é encontrar um conjunto de equações lineares, um sistema linear, ele é um conjunto de equações lineares, e resolver um sistema linear é responder a pergunta: existe alguma dessas soluções, que são solução de cada uma dessas equações, que seja a solução de todas as equações do sistema simultaneamente? Por caso do sistema linear de duas equações, né? Que seja a solução dessas duas equações simultaneamente? Essa é a pergunta que você responde quando você está resolvendo um sistema linear. Bom, estou me alongando demais aqui nessa introdução. Eu vou pegar um exemplo aqui de sistema linear e eu vou verificar, então, que um determinado par ordenado é solução desse sistema linear. Então, aqui eu tenho um sistema linear, eu quero verificar que o par ordenado 5, 2 é solução desse sistema linear. Verificar que esse par ordenado ele é a solução do sistema linear é verificar que ele satisfaz as duas equações do sistema. Então, a primeira equação do sistema, eu vou numerar para a gente não se perder. Isso é uma prática super recomendada, tá? Que você sempre numere as equações do sistema linear para você conseguir indicar o que você está fazendo e para que quem for ler a sua resolução também consiga saber o que é que você está fazendo. Eu vou pegar aqui a minha primeira equação. A primeira equação ela é menos x mais 3y igual a 1. Eu quero verificar que o par ordenado 5, 2 é a solução dessa equação. Toda vez que você tem um par ordenado e você está com variáveis x e y, a primeira entrada do teu par vai representar o x e a segunda entrada vai representar o y. Obrigatoriamente, é ordenado porque esta ordem importa e ela precisa ser respeitada. Então, no lugar do x eu troco por 5 e no lugar do y eu troco por 2. Vou resolver isso aqui, vai dar menos 5 mais 2 vezes 3, 6, resultado igual a 1, satisfez a primeira equação. É solução da primeira equação. Agora vem a dúvida, é solução também da segunda equação? A segunda equação é x mais 2y igual a 9. Esta solução da primeira vai ser da segunda? Vejamos, no lugar do x eu coloco 5, 2 vezes o meu y vale 2, isso vai ser, portanto, 5 mais 4, 5 mais 4, 9, satisfez a segunda equação. É, portanto, solução do sistema linear. Por quê? Porque satisfaz as duas equações deste sistema linear. Vamos ver um caso agora de um par ordenado que não é solução do sistema linear. O sistema linear é o mesmo, tá? E agora eu vou verificar um caso em que o par não é solução do sistema linear. Então, eu vou pegar a equação 1. A equação 1 é menos x mais 3y igual a 1. Com o par ordenado 1, 1, no lugar do x eu troco por 1 e o y também por 1, isso vai ficar menos 1 mais 3 vezes 1 é menos 1 mais 3, e isso aqui é igual a 2, certo? E 2, até onde eu sei, é diferente de 1, portanto, não é solução dessa equação. Não satisfez essa equação. Vou pegar a segunda. Bom, mas se não satisfez a primeira equação, isso de cara implica que não é solução do sistema, tá? Por que não é solução do sistema? Porque não satisfaz todas as equações. Precisa obrigatoriamente satisfazer todas. Não satisfez uma delas, pronto, já não é solução do sistema. Mas olha só, este caso em particular não é solução de nenhuma das duas equações. Veja bem, quando você substitui x por 1 e y por 1 nesse caso aqui, dá 1 mais 2, que é 3. Não é 9. E, portanto, também não é solução da equação 2. Portanto, este par ordenado não é solução desse sistema linear. Mas eu já poderia dizer que não é solução do sistema linear porque ele não é solução da primeira equação. Ser solução de um sistema linear é ser solução de todas as equações lineares que aparecem no sistema, tá? Não basta ser de apenas um.
E resolver um sistema linear é encontrar, caso exista, essa solução, esse par ordenado, essa ênupla ordenada, que é a solução de todas as equações. Vamos pegar um exemplo. Bom, eu falei de encontrar a solução, eu tenho que dar um método, né? Como que a gente busca soluções para um sistema linear. Então, uma das formas de você encontrar a solução do sistema linear é pelo chamado método da substituição. E em que consiste o método da substituição? A melhor forma de entender é olhando para isso numericamente, fazendo conta, tá? Então vamos treinar aí, vamos fazer um pouquinho de conta. Vou pegar esse meu sistema linear, primeira equação menos x mais 3y igual a 1, segunda equação x mais 2y igual a 9 e vou resolver pelo método da substituição. Gente, aqui ó, muito sério, para você que está assistindo essa videoaula e está aí começando a tua graduação, começando a faculdade em uma das engenharias ou cursos de exatas que seja, foco no seguinte, os professores que são professores, vão estar dando dessas disciplinas de geometria analítica, álgebra linear, cálculo, na graduação, a gente é muito chato com escrita matemática. Por quê? Porque nesta etapa da sua formação, a gente está preocupado em que você entendeu? Sim. A gente está preocupado com você sabe resolver? Sim. Mas a gente também está preocupado, e isso é uma preocupação muito gritante no ensino superior, com você sabe escrever matematicamente a resolução daquela questão? Para nós, a escrita matemática no ensino superior, ela é muito importante, vocês vão ser muito cobrados com relação à escrita, tá? Talvez lá no ensino fundamental, ensino médio, a professora não cobre tanto isso. Por quê? Porque lá no ensino fundamental e ensino médio, a gente tem a preocupação de garantir que esses sujeitos, eles têm uma formação mais generalista, né? Então, você tem outras coisas para aprender lá, como história, geografia e tudo mais. E talvez, e muitos, né, desses estudantes de ensino fundamental e ensino médio, não vão seguir carreira na área de exatas. Então, não vão precisar eventualmente chegar a escrever um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso na área de exatas, né? E isso não é verdade quando você está na graduação, na área de exatas. Então, pressupõe-se que você vai, em algum momento, precisar escrever textos na área de exatas. E como que a gente aprende a escrever um tipo de texto? Treinando. E isso passa pelo processo, então, das resoluções de exercícios, tá? Então, vocês vão começar a treinar essa escrita matemática que vai aparecer e ser cobrada de vocês e que vocês têm que ser perfeitos nisso lá no trabalho de conclusão de curso. Você começa a treinar aqui, né, resolvendo esses exercícios de geometria analítica, de cálculo 1 e tudo mais. E é por isso que a gente é tão cri-cri na escrita. Então, por mais que você pegue um exercício desse tipo aqui, esse sistema linear, professora, se eu sentar aqui, fechar os olhos e pensar, eu consigo chegar na solução. Eu sei que a solução é o par ordenado 5, 2. Tá. Então, eu posso colocar só a resposta final lá na prova? Não, tá? Não pode. Por quê? Porque a gente precisa que você aprenda a escrever matemática, tá? Isso faz parte da tua formação no ensino superior. Então, como que a gente escreve isso? Para que o professor ou professora que esteja dando essa disciplina aceite a tua escrita e a tua resolução, tá? Então, vamos um passo a mais. Eu sei como resolve, eu parei e pensei, mas como que eu escrevo isso? Isso é muito importante no ensino superior, tá? Então, vamos lá.
Primeiro, vou trabalhar com o método da substituição. Em que consiste o método da substituição para a resolução de sistemas lineares? Consiste em eu vou enumerar as equações que aparecem no meu sistema linear e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, no caso de uma 2 por 2, vamos pensar no caso pequeno aqui, tá? Então eu vou numerar, eu tenho lá um sistema com duas equações lineares, equação 1 e equação 2. Você vai numerar as suas equações. Numerou? Escolhe uma delas para começar a trabalhar. Então eu vou começar com a equação 1. Professora, por que você escolheu a equação 1? Cara, só para não precisar pensar, automático, começa de cima para baixo e vai. Então peguei, vou trabalhar com a equação 1. Vou pegar na equação 1 e vou isolar uma das duas variáveis. A equação tem duas variáveis, tem a variável x, tem a variável y, eu vou isolar uma dessas duas variáveis. Qual? A que for mais fácil para você. Eu aqui, para evitar frações, eu vou isolar a variável x. Isolo a variável x, isso é uma equação linear, uma equação de primeiro grau em duas variáveis, tá? A gente já discutiu como que a gente isola isso lá na aula 3.1, mas eu posso reforçar aqui. Bom, 3x ele está somando, ele passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa, subtraindo, portanto. Eu tenho uma equação em que eu tenho menos x aqui isolado, a gente vai multiplicar a equação inteira por menos 1 para trocar esse sinal do menos x aqui e transformar esse cara em x positivo. A hora que você faz isso, você troca o sinal de todo mundo. Então, você fica com x igual a 3y menos 1. Pronto, tenho o meu x isolado. O que eu faço com isso agora? Eu vou pegar a equação 2 e vou substituir esse valor de x na equação 2. Quem que é a equação 2? X mais 2y igual a 9. O meu x, ele é pela equação 1 por 1, ele vale 3y menos 1. Substitui aqui, fiquei com o quê? Com uma equação de primeiro grau na variável y. E aí você vai resolver esta equação na variável y. Você sabe então que 3y mais 2y é igual a 5, o menos 1 está subtraindo, passa para o outro lado da igualdade somando, 9 mais 1 te dá 10, o 5 está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por 5, 2. Pronto, encontrei uma das minhas duas variáveis. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou obrigatoriamente pegar aquela equação em que eu tenho x isolado, que é da equação 1, e substituir nela o valor de y. Quando eu substituo nessa equação x igual a 3y mais 1, o valor de y, eu troco esse y que está aparecendo aqui por um 2, eu obtenho, resolvendo essa expressão numérica, o valor de x. E aí eu tenho que o meu x vale 5. E, portanto, obtemos, portanto, uma solução única para esse caso, tá? E o conjunto solução está aqui, ó, o par ordenado 5, 2. Cuidado, você só terminou de resolver um sistema linear, nesse caso aqui, com duas equações e duas variáveis, tá? Quando você apresenta o conjunto solução, que é o par ordenado, que é a solução desse sistema linear, tá? Então, sempre esse é o processo, né, para você resolver um sistema linear pelo método da substituição. Obrigatoriamente, você precisa apresentar a solução final. Bom, vejamos. Encontre todas as soluções do sistema linear caso ela exista. Por que todas e por que caso elas existam? Porque alguns sistemas lineares, alguns conjuntos de duas equações e com duas variáveis cada equação não tem solução. Não é verdade que para quaisquer duas equações com duas variáveis você consegue uma solução para aquele sistema. E além disso, não é verdade que esse conjunto de solução, caso exista, é único. Tem algumas situações em que o teu sistema linear ele tem
uma única solução. Tem algumas equações situações em que ele tem infinitas soluções e algumas situações em que nem solução existe. Eu vou dar exemplo de todos esses casos aqui nesse vídeo, mas nas próximas videoaulas em que eu vou estar discutindo sistemas lineares, a gente vai ir um pouquinho mais a fundo para dizer que situações, no caso, como que você consegue bater o olho no teu sistema linear e saber se ele tem solução, se ele não tem solução, se a solução é única ou não é única, tá? Então tem uns métodos para facilitar a vida e acelerar isso, tá? Mas vamos lá. Eu tenho um sistema linear aqui de duas equações, equação 1 e equação 2, com duas variáveis cada equação. E eu contei aqui embaixo, meio que quase que em segredo, que a solução é 2, 1. Como que a gente chega nessa solução? Então, vamos treinar o método da substituição para esse caso? Então, eu vou pegar aqui a equação 1. Na equação 1, eu vou isolar o y. Então, vai ser y igual a 5 menos 2x. Observe que a minha escolha para quem que eu vou isolar nesse primeiro caso é o que for mais fácil, tá? O que é mais rápido de ser isolado? Essa é a minha escolha. Então, eu vou pegar a minha equação 2. A equação 2 ela é x menos y igual a 1. Vou substituir o valor de y que eu encontrei no caso anterior e vou resolver essa equação em primeiro grau. Só que essa equação tem um jogo de sinal aqui para você tomar cuidado. Isso vai te dar menos 5 menos com menos mais 2x igual a 1. Eu vou ficar então com 3x igual a 1 mais 5, porque o 5 está subtraindo, passa somando. Eu vou ficar então com 3x igual a 6. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. E, portanto, o meu x vale... Opa! É o 3 que passa dividindo? E, portanto, 6 dividido por 3, 2. Encontrei o meu x igual a 2. Vou voltar para a equação 1 com esse valor encontrado lá. E vou aqui nesta equação substituir o valor de x que eu encontrei como sendo 2. Resolvo agora isso, vai me dar 5 menos 4 e, portanto, y igual a 1. Logo, encontrei o x, encontrei o y, então eu sei que a solução desse sistema linear é o par ordenado xy, em que x vale 2 e y vale 1. Professor, existe só essa forma de resolver esses sistemas lineares? Somente pelo método da substituição? Não, tá? Não tem só o método da substituição. Para esse sistema linear aqui, em particular, talvez até seja mais fácil um outro método chamado método da adição. Por quê? Porque o teu sistema linear, ele é 2x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Então, se você fizer o seguinte, se você somar essas duas equações, o que você ganha? Você fica com 3x igual a 6. Por quê? 2x mais x dá 3x, y menos y dá 0, 5 mais 1, 6. Então, você automaticamente chegou que o teu x tem que valer 6 dividido por 3 e, portanto, o teu x tem que valer 2. Você ganha, talvez, um pouco de tempo com isso, e aí você pode escolher ou voltar o teu x igual a 2 na primeira equação, ou voltar o teu x igual a 2 na segunda equação. Tanto faz, em ambos os casos você consegue aí encontrar o valor de y. Nesse sistema linear, claro, vai ficar mais fácil você voltar na equação 2, tá? E aí você consegue chegar na solução para o sistema. Bom, não importa. Então, você tem aqui dois possíveis métodos para resolver esse sistema linear. O método da substituição e o método da adição. O método da adição, ele vai ser traduzido, quando a gente aumentar o tamanho do nosso sistema linear, ele vai ser traduzido para operações elementares sobre matrizes, tá, gente?
Então, tem essa brincadeira aí. E o método da substituição, essa ideia de sair substituindo os valores que você obtém em variáveis anteriores, ele é útil em todos os métodos que você estiver trabalhando para resolver sistemas lineares. Agora eu vou pegar, por exemplo, essa situação aqui. Eu quero resolver esse sistema linear, em que x mais y vale 2 e também x mais y vale 5. A questão aqui é o seguinte, tem como x mais pegar dois números que somados te dê 2 e somados também te dê 5, os mesmos números? Pensa, é possível fazer isso? Não funciona. E como que a gente identifica que isso é inviável? Como que a gente mostra que isso é inviável, tá? Então, naturalmente, se você parar para pensar um pouquinho, você vai chegar, tipo, na primeira equação aqui, ó, o meu x, ele é 2 menos y. Tá, mas se eu substituir 2 menos y mais 2 menos y na equação 2, o que vai dar? Vai ser 2 menos y mais y igual a 5. Quando você resolve isso, você conclui o quê? Que o teu 2 tem que valer 5. Mas isso aqui é uma contradição. Isso não existe, não tem como 2 ser igual a 5. E como você chegou em uma contradição, a gente conclui o quê? Que esse sistema linear ele não possui solução. Portanto, o conjunto solução desse sistema linear ele é vazio. Ou assim, tá? Tanto faz. Você pode representar conjunto solução vazio assim ou conjunto solução vazio dessa forma. Mas, em todo caso, o conjunto solução desse sistema linear, ele é vazio. Então, eu tenho aqui um exemplo de um sistema linear, um sistema com duas equações, com duas variáveis, que não possui solução. Então, não é porque está escrito aí que é o sistema, não é porque cada uma dessas duas equações possui infinitas soluções, e de fato, para a primeira equação, os teus pares ordenados são esse cara aqui, né? Esse cara é um par ordenado, você troca y à vontade, você vai ter solução para a primeira equação. Se você pegar agora o par 5 menos y e y, ele vai ser uma solução para a segunda equação. Então, você tem infinitas soluções para a primeira equação, você tem infinitas soluções para a segunda equação, mas esses conjuntos de solução aqui, eles não têm interseção. A interseção desses dois conjuntos de solução é vazio. Então, esse sistema linear é um sistema linear que não possui solução. Por mais que cada uma das equações separadamente possua infinitas soluções, juntas você não encontra nenhuma solução que seja solução de ambas as equações, tá? Bom, eu estou falando de sistemas lineares, aqui exemplificando sistemas lineares com duas equações e duas variáveis, mas o primeiro sistema linear que eu apresentei para vocês, lá quando eu estava lá com as bananas e com o caixote do Chaves lá, eu tinha 4 equações e eu tinha 3 variáveis, tá? Então, eu fiz alguns exemplos aqui de sistemas que eu tenho 2 equações e 2 variáveis, a gente entendeu como é que resolve eles e tal, mas assim, um sistema linear, ele pode ter uma quantidade m de equações e uma quantidade n de variáveis, tá? Então, você vai ter, e vai continuar sendo um sistema linear, desde que cada uma dessas m equações seja uma equação linear em n variáveis distintas. Então, você pode abrir isso aí para a quantidade de equações e a quantidade de variáveis que você quiser. Você vai ter, então, o que a gente chama de sistema linear com m equações e n variáveis. Então, eu tenho aqui, nesse caso, né, para esse caso geral aqui, uma ideia, né, de equação. A primeira equação aqui é A1, x1, A1, 2x2, A1, nxn, igual a uma variável b para outra também. E o que eu tenho de restrição aqui? É que essas constantes A,
essas constantes A's que aparecem aqui, elas não podem ser todas nulas, tá? Para cada uma dessas equações, ela não pode ter todas essas constantes A's igual a zero, essencialmente é isso. E, bom, os B's são números reais quaisquer, tá? Então, esse é um conjunto de M equações, cada uma dessas M equações com N variáveis. O valor de M e de N podem ser iguais, podem ser diferentes, não importa muito. E a solução para esse sistema de equações, né, ela vai ser uma ênupla que obrigatoriamente satisfaça todas as M equações, tá? Então, você tem que ter um valor para cada uma das suas variáveis que satisfaça todas as equações simultaneamente. E nesse caso, essa ênupla, né, ela é chamada de solução do sistema linear ou raízes do sistema linear, tá? Então, pode ser um par ordenado, uma tripla ordenada, bom, depende de quantas variáveis você colocar para cada uma das suas equações. O sistema linear, ele pode ser representado de forma matricial. Então, eu vou pegar aqui o sistema e vou transformar esse sistema em matrizes. A gente gera, na hora de representar matricialmente um sistema linear, a gente gera 3 matrizes. A matriz A, que é a matriz dos coeficientes do meu sistema linear, tá? Então, nessa A aqui está aparecendo os carinhas que estão multiplicando as variáveis, tá? Vai ser uma linha para cada equação. Então, primeira linha, eu tenho os coeficientes da primeira equação do meu sistema linear. Na segunda linha, eu vou ter aqui os coeficientes da segunda equação do meu sistema linear. Então, nessa matriz A vai entrar só os coeficientes antes da igualdade, beleza? Aí eu vou ter uma matriz X aqui, que é a matriz das variáveis do meu sistema linear. Então, esse sistema linear aqui, ele possui N variáveis, x1, x1, x2 até xn. Então, eu represento isso numa matriz coluna, x1 até xn. E a terceira matriz aqui, que é a matriz B, que é a matriz dos termos independentes, né, dessas minhas equações. Então, vai aparecer aqui B1 até Bn. É muito importante que você construa isso desta forma. A matriz das variáveis uma matriz coluna, a matriz B também uma matriz coluna, tá? E a matriz A, uma matriz em que eu tenha para cada linha dessa matriz os coeficientes da linha equivalente do sistema linear. Por quê? Para que o produto AX, o produto da matriz A pela matriz X seja igual à matriz B e aí você consiga reconstruir o teu sistema linear na hora que você fizer esse produto. Essa é a ideia. É sair do sistema, ir para a matriz, da matriz voltar para o sistema. Aonde que isso vai ajudar a gente? Na hora de resolver sistemas lineares com mais variáveis e mais equações. Quando eu tiver um sistema linear com, sei lá, 7 equações e 5 variáveis, olhar para a representação matricial do sistema vai facilitar a nossa vida. Porque a gente consegue, numa matriz, na matriz dos coeficientes, aplicar o processo de escalonamento e isso permite que a gente encontre a solução do sistema linear mais rápido. Eu vou detalhar esse processo nas próximas videoaulas, tá? Não lembro exatamente qual delas, mas numa das próximas videoaulas eu vou abrir esse processo de escalonamento dessas matrizes para chegar à solução de sistemas lineares. Então, neste momento, né? Neste momento, vamos focar só em entender como que eu saio de um sistema linear com uma quantidade m de equações e n de variáveis e chego nesta representação matricial do sistema. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a matriz A, né, esse cara aqui como matriz A, uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Eu tiver aqui uma matriz X, né, de 3 variáveis, x1, x2, x3, e uma matriz B de coeficientes B1, B2, B4. Vamos fazer esse produto e verificar que a gente acaba caindo
no sistema linear, tá? Então, como que a gente multiplica a matriz? Eu multiplico fazendo linha, né, por coluna. Ah, deixa eu só pegar o tracejado aqui que fica melhor. Eu vou fazer então, vou fazer o produto da linha pela coluna. Só que aqui a matriz é matriz coluna, então não tem muito que eu me preocupar. Como que eu multiplico isso? Eu faço então A11 vezes o meu x1 mais A12 vezes o meu x2 mais A13 vezes o meu x3. Depois, A21 vezes x1 mais A22 vezes x2 mais A23 vezes x3. Depois, A31 vezes x1 mais A32 vezes o tal do x2 mais A33 vezes x3. A41 vezes x1 mais A42 vezes x2 mais A43 vezes x3. Eu posso representar isso como uma matriz. Tá aqui, ó. Esta matriz, a matriz A vezes x. E esta matriz tem que ser igual à matriz B. Só que duas matrizes são iguais se elas forem iguais o quê? Entrada por entrada. E falar que que essas duas matrizes são iguais entrada por entrada é dizer que essa primeira linha vai ter que ser igual a B1, que a segunda linha vai ser igual a B2, que esse elemento da terceira linha é o B3 e que este elemento da quarta linha é o B4. E aí você fez o quê? Reconstruiu o teu sistema linear. Essa é a mágica. Então, eu consigo sair de um sistema linear para uma representação matricial e da representação matricial a gente consegue voltar para o sistema linear. E aí, isso nos permite, na hora que eu estiver resolvendo os sistemas lineares, trabalhar ou com o sistema linear ou com a sua representação matricial. Só que trabalhar com a sua representação matricial é trabalhar com matrizes, e trabalhar com matrizes é trabalhar com escalonamento, é verificar determinante. Então, você tem um monte de ferramentas, o estudo de matrizes que a gente fez lá nas unidades anteriores, né? Para quem está acompanhando aqui a playlist, né, de geometria analítica, eu comentei, né, na unidade 1 e 2 sobre matrizes. E aí eu expliquei, né, nessas unidades o que é uma matriz, como que a gente calcula determinante, como que a gente encontra a matriz inversa, como que a gente escalona uma matriz, como que a gente diagonaliza uma matriz. E esse ferramental que a gente construiu lá para matrizes, no momento em que eu transformo um sistema linear, represento ele através de uma matriz, eu posso pegar todo esse ferramental de matrizes e usar para resolver sistemas lineares. E essa é a graça, tá? Então, por isso que para quem está acompanhando as playlists, a gente fez todo esse ferramental de sistemas lineares antes. Para quem não sabe de que playlist eu estou falando, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a playlist, tá? Para a playlist de geometria analítica, em que vai ter todo esse ferramental aí de matrizes discutido anteriormente. Então, olha só, aqui eu tenho um sistema linear de 3 equações, tá? E 3 variáveis, e eu digo para vocês aqui, ó, que essa tripla ordenada ela é uma solução para sistema linear. Primeiro, deixa eu te convencer de que isso é verdade, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x valendo 1, y valendo 2 e z valendo 3. Vamos fazer uma conta aqui para a gente se convencer. Então, se o meu x vale 1, o meu y vale 2 e o meu z vale 3, quando eu somo dá 6, satisfeito. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 mais 3 vai me dar o quê? 2 mais 3 vezes 2 vezes 3, 6, mais 3, 8 mais 3, 11, equação satisfeita. 1 menos 2 mais 2 vezes 3
vai dar o quê? 1 menos 2 menos 1 mais 2 vezes 3, 6, a soma dá 5, equação satisfeita. Então, de fato, a tripla 1, 2, 3 é solução de sistema linear. Agora, esse sistema linear eu posso representar em forma matricial. Como que eu represento esse sistema na forma matricial? Bom, eu vou pegar a matriz dos coeficientes, então, primeira linha, os coeficientes são 1, 1 e 1, que é os caras que estão multiplicando aí as suas variáveis, né? Então, tem aqui a variável x, y, z. Lembra de escolher uma ordem, tá? Então, a primeira coluna vai representar o coeficiente do x, a segunda o coeficiente do y, a terceira o coeficiente do z. Caso você receba um sistema linear que esteja bagunçado, reorganiza ele, tá? Para que você consiga extrair corretamente aí esses coeficientes. A segunda linha vai ser os coeficientes da segunda equação, portanto, 2, 3 e 1. E a terceira linha, os coeficientes da terceira equação, portanto, 1, menos 1 e 2. A nossa matriz x das variáveis vai ser x, y, z. E a nossa matriz aqui, B dos coeficientes, nesse caso, vai ser quem? A matriz 6, 11 e 5. Aí eu vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Uma pulguinha atrás da orelha. Transformei o sistema linear nessas três matrizes. Verifiquei que aquele triplo ordenada 1, 2, 3 ali é a solução do sistema linear. Mas vou parar por aqui. Se você quiser saber como que eu resolvo esse sistema linear através da matriz dos coeficientes do sistema linear, utilizando essa matriz dos coeficientes do sistema linear, assista as próximas aulas, os próximos vídeos do canal. Se inscreve no canal, assina o sininho para você não perder as notificações das próximas videoaulas e assista as próximas videoaulas que eu vou resolver esse tipo de sistema linear passo a passo, utilizando a matriz do sistema linear e o processo de escalonamento da matriz do sistema linear que a gente viu nas videoaulas anteriores. Conceito de sistema linear homogêneo. Quando que um sistema linear ele é dito ser homogêneo? Quando acontece isso aqui, ó, coisa mais linda, quer ver? Ó, todas as equações igual a zero, tá? Quando você tiver todas as equações iguais a zero, a gente chama o sistema linear de sistema linear homogêneo. E qual que é a graça de um sistema linear homogêneo? Sabe aquela história do sistema linear poder não ter nenhuma solução? Como aconteceu em um dos exemplos que eu dei aqui para vocês, o caso que não tinha nenhuma solução? Pois é, o sistema linear homogêneo, ele sempre possui solução. Pelo menos a solução trivial ele tem, tá? E o que é a solução trivial? É a ênupla, né? É uma ênupla de zeros aqui, ó, que é a x1, xn, todo mundo igual a zero. Então, se todas as tuas variáveis forem iguais a zero, esse cara é uma solução do sistema linear homogêneo. Então, se você tiver um sistema linear em que todas as equações estão igualadas a zero, você já sabe de cara que a ênupla de zeros é a solução do sistema linear. A pergunta que fica, então, é: existe mais alguma solução para esse sistema linear? E aí eu vou ampliar isso com o seguinte comentário. Quando existe mais uma solução, além da solução trivial, existem infinitas soluções. Então, quando você está falando de sistema linear, ou você tem nenhuma solução, ou você tem uma única solução, ou você tem infinitas soluções. Sendo o sistema linear homogêneo, o que você sabe? Uma solução, pelo menos uma solução existe e é a trivial. E não tem nem que fazer conta, porque se você olha para uma equação com essa cara aqui, substitui x1, x2, xn por zero, obviamente vai dar zero, né? Então, que é a solução trivial, solução não é um problema. A questão é, existe mais alguma? E quem ela é? Vou pegar agora esse sistema linear. É um sistema linear homogêneo, certo?
Bonitinho. E a pergunta é, bom, esse sistema linear, que a solução, né, que o par ordenado 0, 0 é a solução desse sistema linear, é óbvio, né? Você troca x por 0, y por 0, dá 0 nas duas equações, então todo mundo aceita. Beleza? Aceitou? Veja aí se você se convence. Troca por 0 na primeira equação, 0 mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 mais 4 vezes 0, 2 vezes 0, 0, mais 4 vezes 0, 0, dá 0, acabou. Pronto, convenci você? Convenci, fechou. Então agora, olha aqui o que acontece aqui, ó. Vou pegar as duas equações. O que a gente estava fazendo? Método da substituição. Eu vou pegar aqui a equação 2, que é mais fácil de isolar. Vou pegar então x mais 2y igual a 0. Então, o meu x vale menos 2y, certo? E vou verificar, vou substituir isso na equação 1, então, e verificar, encontrar aí uma das variáveis. Então, eu vou ficar com 2x mais 4y igual a 0, mas o meu x vale menos 2y, substituir esse cara aqui, pá, lindão, certo? Quando eu substituo, eu vou ficar com 4y menos 4y mais 4y igual a 0, e eu cheguei aonde? 0 igual a 0. Portanto, para todo y número real, o par ordenado menos 2y, y, é solução das duas equações. Ele é a solução da primeira equação e ele é a solução o quê? Da segunda equação também. E, portanto, este sistema linear, ele possui infinitas soluções. Então, esse é o teu conjunto de solução. E esse cara tem infinitas soluções. Ah, Fran, mas você tá doida? Como assim infinitas soluções? Como é que você brinca com isso? Ué, troca o teu y por, sei lá, troca o teu y por 1. Quando você troca o y por 1, o teu par fica o quê? Menos 2, 1. Vai lá, faz a conta. Na equação 2. Na equação 2 é menos 2 mais 2 vezes 1, 0. Pronto, fechou, deu certo. Na equação 1 vai funcionar também, porque você vai multiplicar esse cara aqui, o x por menos 2, vai dar o quê? Menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Ah, troca y por 2, por 3, por 4. Faz aí, testa. Para qualquer valor de y, o par menos 2y, y é solução do sistema linear. Portanto, esse sistema linear ele possui o quê? Infinitas soluções. Então, eis um caso, né, de sistema linear com infinitas soluções. A solução trivial é uma solução particular para esse sistema linear. E é verdade para qualquer valor de y, tá? Então, eis aí uma situação de um sistema linear com infinitas soluções. A gente trabalhou aqui, então, com o método da substituição para resolver sistemas lineares com duas equações e duas variáveis, e nós exibimos exemplos de sistema linear que tem uma única solução, de sistema linear que tem nenhuma solução e de sistemas lineares que possuem infinitas soluções. Nas próximas videoaulas eu vou então abordar com vocês como que a gente identifica, antes de sair fazendo conta, que você está em um desses casos. E como você faz isso em casos de sistemas lineares com mais equações e mais variáveis do que só duas equações e duas variáveis, né? Sistema 2x2. Porque como a gente viu, no caso geral, o sistema linear ele tem m equações e n variáveis quaisquer. Bom, era isso para essa videoaula. Se você deixa aí o seu like, fortaleça o canal, inscreva-se no canal e assine o sininho para não perder nenhuma videoaula. E se você percebeu que essa videoaula pode ser útil para os seus colegas, compartilhe com eles também, para que eles também tenham essa oportunidade de aprender e se sair bem nas disciplinas, ok? Muito obrigada pela atenção.